Boa tarde, gente. Vamos para mais uma correção de regra de 3 para ficar uma coisinha bem fixada na cabecinha de vocês, né? Então eu passei mais um exercíciozinho. Vamos lá. No exercício número 8, tá me dizendo assim: o livro tem 240 páginas. Vou botar aqui assim, ó. Vou fazer uma tabelinha para me ajudar, tá? Número de páginas. Número de páginas, tá? Um livro tem 240 páginas. E cada página tem 40 linhas. Número de linhas. Tá? O número de páginas. Um livro tem 240 páginas. E cada página tem 40 linhas. Bom, então, se o livro tem um livro de 240 páginas, eu tenho um livro completo, um livro todo, e ele tem 240 páginas. Cada página tem 40 linhas, tá? Se o mesmo livro, o cara que escreveu o mesmo livro, quisesse que cada página tivesse 30 linhas, quantas páginas eu teria? Tá? Ou seja, ia diminuir a quantidade de linhas, né? Ó, diminuiu a quantidade de linhas. É o mesmo livro, tá escrito as mesmas coisas, tá? Nesse livro de 240 páginas, cada página tem 40 linhas. Se eu quiser escrever o mesmo livro e diminuir a quantidade de linhas, diminuir a quantidade de coisas escritas, será que eu vou ter que aumentar meu número de páginas ou diminuir? Gente, se eu vou botar menos coisa, menos linhas, eu vou colocar menos coisas escritas em cada página, né? Vou diminuir a quantidade de linhas. Se eu diminuo a quantidade de linhas, eu vou ter que aumentar a quantidade de páginas, não é? Porque o que eu tinha numa página de 40 linhas não vai ter mais aquilo ali. Se eu só tenho 30 linhas para escrever aquilo, vai sobrar coisa. Então, isso vai aumentar o número de páginas do meu livro, né? Então, diminui para cá, né? E o que acontece? Diminui não. Ele vai aumentar para cima, né? E aqui ele vai aumentar para baixo, tá? Se com 240 páginas, né? Se um livro de 240 páginas, cada página tem 40 linhas, né? Se eu pego para escrever um livro, em cada página eu boto 40 linhas escritas, eu vou conseguir escrever um livro de 240 páginas, tá? Eu botei 40 linhas. Mas se eu quiser fazer um livro de 30 linhas só por página, vai aumentar, ou seja, diminuir o número de linhas. Vai aumentar o número de páginas. Tá vendo que uma coisa vai aumentar e a outra vai diminuir, correto? Olha só, diminuir a quantidade aqui de linhas no meu livro, automaticamente o livro vai ter mais páginas, né? Então é uma coisa inversamente proporcional, é uma grandeza inversamente proporcional. Como é que eu vou armar? Vou ter que inverter uma dessas coisas aqui. Uma eu vou manter a primeira, 240 está para X, agora eu vou inverter a segunda. Assim como 30 está para 40. Tá bom? Para me facilitar, eu posso deixar assim? Posso, mas eu posso também fazer isso aqui, ó, simplificar, cortar os zeros. Para quê, professora? Para ficar uma continha mais rápida, né? Vai dar resultado diferente? Não, não vai não, é a mesma coisa, tá? Então vai ficar 3/4, né? 3 vezes x, 3x. 240 vezes 4 vai dar 960, tá? Agora vamos lá. X é igual a 960 dividido por 3. X vai ser igual a 320. Ou seja, o que vai acontecer? Se eu quiser que meu livro tenha cada página do meu livro tenha só 30 linhas, vou aumentar o número de páginas, ou seja, vou ter um total de páginas no meu livro de 320. Então a resposta vai ser 320 páginas, ok?
Vamos para a próxima. A próxima está me dizendo que a número 9, né? Vou botar aqui, número 9. Paguei R$6, valor pago, vou botar aqui, valor pago. Paguei R$6 por 1,250 quilos de substância, tá? Total de substância, vou botar aqui. Alguma coisa que ele comprou. O que é substância? Alguma coisa que ele comprou. Ele pagou, é porque ele comprou alguma coisa. Vamos deixar pra lá, tá? Alguma coisa que ele comprou. É substância, de repente ele é um cientista, né? Então ele pagou R$6, valor pago, R$6 por 1,250 de substância. Quanto pagaria? Quanto pagaria? Vai ser X aqui, no valor pago, por 0,750. Bom, observa que se ele comprou 1.250 quilogramas, que é quilograma de substância, ele pagou R$6, tá? Observa que se ele quiser comprar menos substância, vocês acham que ele vai pagar mais caro ou mais barato? Diminuiu o valor de substância, então vai diminuir o valor pago dele. Ele está comprando menos coisa, vai pagar menos em dinheiro, correto? Então, diminuiu o valor que ele quer de substância, vai diminuir também o valor que ele vai pagar, correto? Como é que ele vai comprar menos coisa e pagar mais? Não, não existe isso. Então, observa que uma coisa diminuiu e a outra também. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, isso significa que nós vamos armar do jeito que está aqui, sem inverter nada. Vamos dizer que 6 está para X, assim como 1.250 está para 0,750. Ok? Podemos tirar esse zero aqui para facilitar a vida da gente, né? Podendo facilitar, a gente facilita. Vamos fazer a nossa cruzadinha e multiplicar cruzado. 1,25 vezes x. 1,25x. 6 vezes 0,75. Vamos fazer a continha. 0,75 vezes 6. 6 vezes 5, 35. 6 vezes 5, 30. Tô doida hoje. Acho que eu almocei, então tô com fome. 6 vezes 5, 30. 0. Sobe o 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45, 5 sobe 4, 6 vezes 0, 0, 0 mais 4, 4. Dois números depois da vírgula, ando com a casa, ando para trás duas casas, vai ficar 4,5. Não é 4,50? Esse zero não serve para nada não, a gente pode simplesmente ignorar ele, tá? Ah, eu quero botar, bota, não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida e nem na sua, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aí uma equação, na realidade até vai ficar melhor, para te falar a verdade, porque na hora vai ficar até melhor, vocês vão entender o porquê. Tem uma equação primeiro grau, multiplicando aqui, vai passar para cá dividindo, então eu vou falar que x é igual a 4,50, tá? Aqui nesse caso eu não vou botar na forma de fração não, que vai ficar melhor para o entendimento de vocês, né? Fazer assim, na forma de divisão também, tá? Ah, não vai diferença? Não, porque fração e divisão é a mesma coisa, tá? Agora esse 1,25 está multiplicando, vai passar do outro lado dividindo. Porque até que eu falei para vocês ainda agora que realmente é até bom deixar o zero. Porque quando a gente divide números decimais, a gente tem que verificar primeiro se a mesma quantidade de casas decimais aqui, eu tenho que ter aqui a mesma quantidade que eu tenho aqui. E de fato eu tenho. Aqui eu tenho duas casas decimais, ou seja, dois números, e aqui eu também tenho 2. Observando isso, eu vou eliminar minha vírgula, tá? E eu vou armar minha conta de dividir normalmente sem a vírgula. Ou seja, vai ficar 450 dividido por 125. Isso aqui vai dar 4. Tá? 4? Não, viajei agora. Viajei mesmo. Vai dar
3. Vamos ver. 125 vezes 3. Vamos ver. 3 vezes 5, 15. 5 sobe 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Né? 375. Vai chegar bem pertinho, né? Então vai ser 3 mesmo. 125 vezes 3, 375. 375 para 450, sobram 75. Tá bom? Não quero o resto na minha conta, não tenho mais nenhum número para descer. O que eu vou fazer? Vou acrescentar uma vírgula aqui e um zero aqui. 750 dividido por 125. Vamos ver. Eu acho que eu vou ter 6. Deixa eu só dar uma conferida aqui, que eu não estou muito boa de conta, não. Estou com... Peraí. 125 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 3. 6 vezes 2, 12. 15. É 1. Vai dar certinho 6. 750. 125 vezes 6, 750. Para 750, nada. O que vai acontecer? O cara vai pagar R$ 3,60, correto? A gente está falando em dinheiro. A pergunta é essa. Dinheiro. Quanto ele vai pagar por 0,750 de substância? Ele vai pagar, como nós estamos falando em dinheiro, vamos botar aqui o dinheiro, vai ser R$ 3,60. Essa é a resposta da nossa pergunta, tá ok? Agora, no número 10, o número 10 está me dizendo o seguinte. Vou apagar isso aqui, gente. Melhor botar logo aqui, senão vou ter que apagar mesmo. Ó, 10. O número 10 está falando o seguinte. Com 7 litros de leite, são feitos 1,5 kg de manteiga, tá? Quantidade de leites em litro, tá? Vou abreviar aqui. De leite. Tá aqui, parênteses em litro, tá? E são feitos 1,5 kg de manteiga. Então, quantidade de manteiga feita, né? Vou botar a quantidade de manteiga. Que estão expressas em quilos, tá? Quilogramas, tá bom? Então, vamos montar aqui a nossa tabelinha. Com 7 litros de leite... Vou acertar o quadro aqui. Com 7 litros de leite, eu faço 1,5 kg de manteiga, tá? Quantos litros de leite? Quantos litros de leite? Ó, o lugar aqui da quantidade de leite. A pergunta é essa, então X aqui. Quantos litros de leite são necessários para fazer 9 kg de manteiga? Observe o seguinte, 7 litros de leite eu faço 1,5 kg de manteiga. Só que eu quero fazer mais manteiga. Vocês acham que eu vou fazer uma quantidade maior de manteiga com mais quantidade de leite ou com menos? Com mais. Se eu preciso de mais manteiga, eu vou ter que utilizar mais leite. O que aconteceu? Se eu quero aumentar a minha quantidade aqui de manteiga, vou precisar aumentar a minha quantidade de leite, né? Observa que uma coisa aumenta à medida que a outra aumenta também. Então, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Logo, eu vou ter que colocar da forma que está aqui sem inverter nada. Então, eu vou falar que 7 está para X, assim como 1,5 está para 9. Vou fazer a minha cruzada e multiplicar. 1,5 vezes X, 1,5x. 9 vezes 7, 63. O que eu tenho? Uma equação do primeiro grau. Vamos lá. X vai ser igual a 63 dividido por 1,5, tá? Eu preferi colocar na forma de divisão do que fração, para que realmente a gente possa ter uma ideia melhor, né? Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que uma continha com número decimal de dividir. Primeira coisa que eu preciso fazer é igualar as casas decimais. Mesma quantidade de número que eu tenho depois da vírgula aqui, eu tenho que ter aqui. Logo, essa vírgula invisível ela vai aparecer
eu vou acrescentar um 0 aqui. Daí sim, igualei, igualei. Aqui eu tenho uma casa e aqui eu tenho outra, tá? Feito isso, eu vou descartar a vírgula e vou arrumar minha conta normalmente, dividir. 630 dividido por 15, ok? Então, ó, 6 não divide 15, 63. 63 dividido por 15 vai dar 4. 4 vezes 15, 60. Para 63 sobram 3. Desço esse 0. 30 dividido por 15 vai dar 2. 2 vezes 15, 30. Para 30, nada. Fechou a minha conta. Ou seja, eu vou precisar, para fazer 9 kg de manteiga, de 42 litros de leite. Tá bom? Então, a resposta é a seguinte: 42 litros de leite. Tá bom? Bom, vamos para a próxima. Bom, para a última, tá? O número 11. O que eu tenho aqui? Eu tenho que 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias, tá? Quantidade de máquinas, ou, né? Quantidade de máquinas. Número de dias, né? Então vamos lá, vamos armar a tabela aqui. Tá dizendo que 6 máquinas conseguem escavar um túnel em 2 dias, correto? Quantas máquinas idênticas? Então vou ter que botar meu X aqui na quantidade de máquinas. Serão necessárias para escavar esse túnel em 1 dia e meio. 1 dia e meio, 1,5, um outro assim. Tá bom? O que acontece? Eu quero, na realidade, o que eu quero aqui? Eu quero que o serviço aconteça mais rápido. Eu não quero que escave em 2 dias, eu quero que escave em 1 dia e meio. Correto? 1 dia e meio, não 2. Vou ter que aumentar, diminuir a quantidade de dias aqui, que eu quero meu serviço pronto. Será que eu vou precisar aumentar minha quantidade de máquinas ou diminuir? Se eu quero um serviço mais rápido, eu vou precisar de mais máquinas para fazer esse serviço, correto? Se eu quero menos dias de trabalho, vou precisar de mais máquina. Então, diminui a quantidade de tempo de trabalho e aumenta a quantidade de máquinas. Uma coisa aumenta, a outra coisa diminui. Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Isso significa que eu vou ter que inverter alguém aqui. Tanto faz. Tá? Então vamos lá, eu vou dizer que 6 está para x, assim como 1,5 que está embaixo, vou botar em cima, 1,5 está para 2. Fazendo a cruzadinha, 1,5 vezes x, 1,5x é igual a 6 vezes 2, 12, correto? Então eu vou falar que x é igual a 12 dividido por 1,5. Divisão de decimal, vou igualar, acrescento uma vírgula e um 0, então vão ser 120 dividido por 15. 12 não dá, vai ter que ser 120 mesmo. Vamos ver aqui quanto é que vai dar. 3, 6, 9... Acho que vai dar 8. 8 vezes 5, 40, não dá nada. 4. Certinho. Vou precisar de 8 máquinas. A resposta aqui, ó. Se eu quero fazer o serviço em 1 dia e meio, a resposta é: vou precisar de 8 máquinas, ok? E assim a gente finaliza a nossa correção do dia. Até a próxima, gente. Ó, 8 máquinas, tá?